Donald Trump ficou completamente decepcionado com o presidente russo Vladimir Putin e declarou que chegou a hora de finalmente começar a exercer uma pressão real sobre o Kremlin. Fontes na Casa Branca afirmam que o presidente dos Estados Unidos da América tomou a decisão de apreender os petroleiros russos da Frota das Sombras, além de aprovar o avanço de um projeto de lei sobre sanções devastadoras. Depois de ficar cada vez mais decepcionado com Vladimir Putin e passar a vê-lo como o principal obstáculo para o fim da guerra na Ucrânia, representantes de Trump declararam que Putin não tem mais tempo nem chances para negociações. O presidente dos Estados Unidos da América decidiu aumentar a pressão. Ao mesmo tempo, Trump declarou que não é contra a participação dos Estados Unidos no futuro sistema de defesa da Ucrânia e até mesmo admitiu o envio de tropas para garantir a segurança. Enquanto isso, o presidente francês Emmanuel Macron realizou hoje uma reunião fechada com representantes do governo, do comando militar e do parlamento do país, na qual foi discutido o envio de tropas francesas para a Ucrânia após o fim da guerra. Ao mesmo tempo, ficou sabido que os presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos, Volodymyr Zelensky e Donald Trump, planejam assinar um acordo sobre prosperidade e reconstrução pós-guerra da Ucrânia no valor de 800 bilhões de dólares durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, que acontecerá de 19 a 23 de janeiro. Volodymyr Zelensky disse que aguarda a resposta do Kremlin ao plano de paz até o fim de janeiro. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir juntos e mergulhar nesse assunto, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste episódio e, por favor, escreva seu comentário abaixo deste vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do conteúdo no YouTube e eu ficarei muito agradecido por isso. Inscreva-se também no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição. Então, o jornal The Telegraph escreve que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, tomou a decisão de apreender os petroleiros russos da Frota Sombria de petróleo. E também aprovou o avanço do projeto de lei sobre sanções devastadoras no Congresso dos Estados Unidos da América, depois que começou a se decepcionar cada vez mais com o ditador russo Vladimir Putin e passou a vê-lo como o principal obstáculo para o fim da guerra na Ucrânia. Fontes afirmam que as ações da Casa Branca sinalizam a Moscou que o tempo para uma solução pacífica está acabando, pois o governo Trump vê Putin como responsável por atrasar as negociações. Uma das fontes próximas ao círculo íntimo de Trump descreveu sua abordagem como sendo de cenoura e chicote, observando que, na verdade, a cenoura já acabou. Outra fonte apontou que a estratégia russa de avançar 2 passos e recuar 1 fica cada vez mais clara para Trump. Putin. No passado, Trump frequentemente falava de Putin de forma positiva e atribuía a responsabilidade pelo prolongamento da guerra à Ucrânia. No entanto, agora as opiniões de sua administração estão gradualmente se aproximando da posição dos aliados europeus, que acreditam que Moscou está deliberadamente ganhando tempo e não está disposta a encerrar a guerra de verdade. Aqui está o mais importante e interessante para a Ucrânia. Como escreve o The Telegraph, Washington enfrenta cada vez mais situações em que a Rússia demonstra disposição para acordos, mas, ao discutir pontos específicos, ou endurece sua posição, ou se retira temporariamente das negociações. Ao mesmo tempo, a Ucrânia mostra mais disposição para compromissos. Declarações anteriores de Trump, confiando nas intenções pacíficas de Putin, preocuparam parceiros europeus de Kiev. Na Europa, foi apontado que, após os contatos calorosos entre Trump e Putin, frequentemente seguiam-se ataques com mísseis e drones contra a infraestrutura civil da Ucrânia. Nesse contexto, a mentalidade da administração Trump tornou-se mais próxima da visão europeia sobre o conflito do que nunca antes. A constante crueldade de Putin, seu comportamento vil e seus jogos não passam despercebidos pela administração da Casa Branca. E aqui estamos nós. O próprio Donald Trump, na véspera, após a apreensão de mais um petroleiro da Frota Sombria russa, declarou, cito, "Nós apreendemos um navio russo, bem, uma espécie de navio meio russo, e a Rússia decidiu não protegê-lo de nós." Foi um passo sério. Além disso, Donald Trump deu sinal verde a um novo projeto de lei sobre sanções devastadoras, cujo autor é o senador republicano Lindsey Graham. Lembro que essa iniciativa prevê a introdução de uma tarifa de 500, ou melhor, até 500% sobre as importações de países que compram energia e matérias-primas russas. Depois, Trump afirmou que os Estados Unidos da América não terão papel principal em futuras garantias de apoio militar à Ucrânia caso haja nova invasão da Rússia.
Não tire conclusões rápidas. Trump declarou que a responsabilidade principal deve ser dos aliados europeus, mas os Estados Unidos da América também não estão se recusando. Trump ressaltou que não é contra a participação dos Estados Unidos no futuro sistema de defesa da Ucrânia. No entanto, apenas porque, na opinião dele, o risco de uma nova invasão por parte da Rússia está ausente. Citação: "Estou firmemente convencido de que os russos não vão invadir novamente, caso contrário, eu não concordaria com isso." Em 7 de janeiro, o The Times informou que Londres e Paris, como parte de uma coalizão, estão prontos para enviar 15 mil militares à Ucrânia. Supõe-se que essas forças serão empregadas para monitorar o cumprimento das condições de um possível acordo de paz. E a esse respeito, o presidente da França, Emmanuel Macron, realizou uma reunião fechada com representantes do governo, do comando militar e do parlamento do país, na qual foi discutido o envio de tropas francesas para a Ucrânia após o fim da guerra, e como foi observado, em geral ninguém se opôs a essa ideia. Entre os presentes estavam o primeiro-ministro Sébastien Lecornu, a ministra da Defesa Catarina Wottner, o chefe do Estado-Maior-General Fabiano Mondon e as lideranças da Assembleia Nacional e do Senado. E aqui é interessante notar que, durante a discussão, alguns participantes consideraram a coalizão dos interessados como uma possível alternativa à OTAN-B, ou L. Essa coalizão não se refere só à Ucrânia. Em janeiro, o jornal The Times informou que os russos não invadiriam, presume-se que os russos não invadiriam a Ucrânia. Guerras novamente. Lembro que a França já saiu da OTAN uma vez, adquiriu armas nucleares e depois voltou. Esse é outro assunto. Também quero destacar mais uma notícia. Volodymyr Zelensky e Donald Trump podem assinar um acordo de prosperidade e reconstrução pós-guerra da Ucrânia, avaliado em cerca de 800 bilhões de dólares. O Fórum Econômico Mundial em Davos ocorrerá de 19 a 23 de janeiro, informou o The Telegraph. E então, segundo a publicação, inicialmente Volodymyr Zelensky esperava visitar a Casa Branca já na próxima semana para concluir a discussão tanto do plano econômico quanto do acordo sobre garantias de segurança pós-guerra. No entanto, os aliados europeus da Ucrânia da coalizão dos interessados convenceram Zelensky a não viajar para Washington e sugeriram realizar o encontro com Trump durante o Fórum Econômico Mundial. Fontes do The Telegraph afirmam que autoridades da União Europeia pediram a Zelensky para não apressar o diálogo direto com o presidente dos Estados Unidos da América em Bruxelas. Acredita-se que neste momento Trump apoia de modo geral o desejo dos aliados europeus de alcançar o fim da guerra em termos que sejam favoráveis a Kiev. O chamado Plano de Prosperidade, como foi nomeado, prevê a captação de cerca de 800 bilhões de dólares em 10 anos para a reconstrução da Ucrânia e o relançamento da economia ucraniana. Segundo a publicação, em Kiev, espera-se que a oferta dos Estados Unidos da América de participação na reconstrução pós-guerra, especialmente em projetos que possam interessar a Trump, aumente a disposição de Washington em fornecer garantias de segurança confiáveis para a Ucrânia. A ideia é que se os americanos investirem na economia e colocarem seu dinheiro lá, naturalmente vão querer proteger esses investimentos. A base do possível acordo é um tratado sobre minerais que concedeu aos investidores americanos acesso preferencial a futuros projetos de mineração na Ucrânia. E então o enviado especial de Trump, Steven Witkoff, chamou esse acordo de elemento-chave. E nesse contexto, Vladimir Zelensky declarou que está discutindo com Washington a possibilidade de firmar um acordo de livre comércio com tarifa zero, que pode se tornar parte de um amplo plano de recuperação econômica da Ucrânia. Ele destacou que o modelo proposto prevê a eliminação de tarifas no comércio com os Estados Unidos e pode ser estendido a regiões industrialmente desenvolvidas específicas. Além disso, Zelensky informou que Kiev está considerando a ideia proposta por Washington de criar uma zona econômica livre local ao longo da potencial linha de separação após um possível cessar-fogo. Zelensky caracterizou essa opção como um formato difícil, mas justo, que, segundo ele, pode se tornar uma solução de compromisso e permitir o restabelecimento da vida normal em certas áreas de Donbass. Mas essa é uma questão separada que ainda precisa ser discutida em detalhes. Vou encerrar por agora. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários, inscreva-se, ative o sininho e não esqueça o like.
Se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar o trabalho deste canal no YouTube financeiramente com sua doação ou assinatura paga pelos links e dados fornecidos. Na descrição do vídeo, apoie o canal Alexei Pet escolhendo o formato mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.